Olha, uma bomba, mas uma bomba daquelas. Acabou de estourar no futebol sul-americano. O River Plate, um dos clubes mais gigantes do continente, simplesmente declarou guerra à sua própria federação, a AFA. Gente, isso aqui não é uma briguinha qualquer, não. Envolve poder, envolve política e para completar umas regras que são das coisas mais esquisitas que a gente já viu no futebol. Então, a pergunta que fica no ar é essa. O que leva um clube do tamanho do River Plate a chutar o balde desse jeito, a tomar uma atitude tão radical? A verdade é que a resposta não está numa coisa só. É uma série de problemas, de tensões que foram se acumulando até que não deu mais. Vamos mergulhar nessa história para entender tudo. Ok, vamos começar pelo auge da confusão, o momento exato em que tudo ruiu. Como é que um dos casamentos mais importantes do futebol argentino acabou assim, de uma forma tão repentina? Imagina a cena, quinta-feira à noite, e de repente, pá, o River Plate solta a notícia de que está fora do comitê executivo da AFA. O recado foi curto e grosso. Olha, pra gente já deu. Não vamos mais participar das decisões de vocês. É basicamente um divórcio, só que público e com peso político gigantesco lá na Argentina. E o jeito que eles escreveram o comunicado oficial diz tudo. O River não está reclamando de uma decisão, ele está criticando o processo inteiro. A frase principal é essa: procedimentos claros e previsíveis. O que isso quer dizer na prática? Eles estão a acusar a AFA, comandada pelo Chiquitapia, de fazer as coisas no escuro, sem transparência, sem regra clara. É um ataque direto na jugular da gestão da federação. Mas a gente sabe, né? Em toda crise tem aquela gota d'água, aquele momento que a paciência vai para o espaço. E nesse caso foi uma mudança de regra, mas tão polêmica, tão sem noção, que foi o que fez o barril de pólvora explodir. Pois é, o ponto central da briga toda foi esse, uma alteração bizarra nas regras de classificação para Libertadores e para Sul-Americana. E o pior, a regra foi aprovada no comitê que o próprio River participava, mas eles votaram contra. Para o clube, aquilo foi a prova final, o carimbo do que a opinião deles simplesmente não valia nada ali dentro. Certo, agora respira fundo aí, porque a gente precisa entender essa regra. E já vou avisando, ela é confusa e não faz o menor sentido, mas é fundamental para a gente sacar o tamanho da revolta do River Plate. Olha só o nível do absurdo, é para não acreditar. O terceiro melhor time da temporada inteira, medido pela tabela anual, que mostra quem foi consistente o ano todo, antes ele ia para pré-Libertadores. Agora, ele é tipo o rebaixado para a Sul-Americana. Enquanto isso, o nono colocado lá embaixo na tabela é jogado por uma vaga nos playoffs da Libertadores. É isso mesmo. A regra basicamente premia a mediocridade e pune a consistência. Inverteram totalmente a lógica do mérito esportivo. E quando a gente olha a tabela completa, a distorção fica ainda mais nítida. Vê só, as vagas para os campeões e para os dois primeiros da tabela anual, beleza, faz sentido. Mas aí vem a bomba. A sexta vaga da Libertadores vai para o nono colocado. Enquanto isso, 6 times que ficaram na frente dele vão para a Sul-Americana. A justificativa da AFA? É que os times argentinos estavam indo mal nas fases preliminares. Mas a solução que eles acharam foi criar um problema de lógica ainda maior. É inacreditável. Mas essa confusão toda não surgiu do nada, não. Ela é só o capítulo mais recente de uma relação que já estava super desgastada entre o River Plate e a gestão do Chiquitapia lá na AFA. Essa linha do tempo aqui mostra o filme se desenrolando. Primeiro, teve a treta sobre um título que deram para o Rosário Central. Depois, uma greve de quase todos os clubes para apoiar o presidente da AFA, que estava sendo investigado. E o River foi contra, não apoiou a greve. Cada um desses momentos foi um tijolinho a mais no muro que foi sendo construído entre o clube e a federação. Aí veio a tal regra maluca e o muro desabou de vez. E tem outra briga antiga no meio disso tudo. O número de times na primeira divisão. 30. O River Plate vive batendo na tecla de que o campeonato precisa ser mais enxuto, mais competitivo. Mas a AFA insiste nesse formato inchado que, na visão de muita gente, só serve para enfraquecer o nível técnico e fortalecer interesses políticos. Então, com uma peça gigante como o River Plate pulando fora do tabuleiro, a grande pergunta é: e agora? O que acontece? Será que isso vai começar um efeito dominó por lá? E tudo indica que o River não vai ficar sozinho nessa por muito tempo. O Estudiantes, por exemplo, já é um crítico antigo da AFA e nem tem aparecido mais nas reuniões. E já tem gente nos bastidores dizendo que o Racing pode ser o próximo a se rebelar. Agora imagina, se outros gigantes se juntam a essa oposição, a pressão em cima do Chiquitapia e da diretoria dele pode ficar simplesmente insustentável. E a gente termina com a questão que vai definir os próximos anos do futebol argentino. Essa atitude do River Plate vai ser o catalisador para uma reforma que o futebol de lá precisa desesperadamente, forçando mais transparência e mérito? Ou será que a gente está vendo só o começo de uma guerra interna ainda mais feia e destrutiva? O futuro de uma das ligas mais apaixonantes do mundo está totalmente em jogo.